Bom, Fernando, é um prazer ter você aqui no Opinião do Carvalho, na parceria que a gente fez com o Net Vasco, aproximando você dos torcedores do Vasco, dos seus fãs. A primeira pergunta é do Carlos. Ele pergunta qual foi o seu melhor e o seu pior momento desde a chegada ao Vasco. É um prazer ter você aqui, Fernando. O prazer é meu. Acho que o melhor momento é difícil escolher só um, né? Acho que teve a minha estreia no Vasco, depois teve a volta do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que o pior momento que eu passei aqui no Vasco foi esse agora, o mais recente, né? Da gente ter uma sequência de 4 jogos, 4 derrotas, né, na estreia do Campeonato Carioca. Foi o momento mais difícil até agora, foi esse. Fernando, o Breno, ele te pergunta, uma pergunta interessante. Ele pergunta o que levou você a trocar uma carreira sólida em Portugal, que você tinha lá, por uma passagem teoricamente arriscada na Série B, mesmo sendo num clube muito grande como o Vasco. Eu já tinha feito uma escolha mais ou menos assim quando saí do Curitiba. Quando saí do Curitiba, eu já estava há 4 anos e tive a proposta para Portugal. E na época, eu assinei um contrato de 4 anos com o time de Portugal e o meu presidente do Curitiba na época me propôs, ele disse que me renovava o contrato por 4, 5 anos, né, para eu ficar no Curitiba. Então eu podia muito bem ter me acomodado, ficado no Curitiba e as coisas estão tranquilas, mas eu encarei como desafio, né? Não me arrependo, e a minha situação para o Vasco. Eu encarei como um desafio maior ainda, até pelas circunstâncias, o Vasco na segunda divisão e pela grandeza do clube. Eu sabia que se as coisas dessem errado ia ser um desastre, né? O Vasco permanecer na segunda divisão, mas eu aceitei o desafio e graças a Deus não me arrependo em nada. Fernando, Felipe Brito te pergunta, uma pergunta pessoal, mas eu acho que vale para todo o elenco do Vasco. O que leva vocês nessa experiência com o Rodrigo Caetano até agora? Quais são as características do Rodrigo que levam vocês a acreditarem no trabalho dele? Bom, ele é um cara que é muito profissional, né? E além de ser profissional, ele tem competência, ele é competente. Porque não adianta ser profissional se não tiver capacidade, não tiver competência, não tiver liderança, né? Então ele é um cara que tem, além de tudo isso, tem ideias muito boas. Claro que não é tão fácil de se implantar no clube, né? É difícil mudar a mentalidade em um curto espaço de tempo, mas eu acho que a maneira como ele está encaminhando as coisas aqui no Vasco, eu acho que ele está plantando uma semente que se todo mundo cuidar e regar, acho que vai dar bons frutos. O Vini pergunta quais são os pontos fracos e os pontos fortes que você tem na sua autoanálise. Olha, difícil falar da gente mesmo, né? Uma que é difícil a gente falar dos nossos pontos fortes, né? Porque é uma coisa muito pessoal e em relação aos pontos fracos também, porque tu acaba dando armas para os teus adversários, né? Então eu vou fazendo uma coisa bem subjetiva, né? Acho que o meu ponto forte é a tranquilidade, a capacidade de concentração. E o meu ponto fraco é que eu não consigo aceitar, não consigo reagir de uma maneira positiva quando eu perco, quando eu sofro gol. Para mim é muito complicado lidar com isso. Exatamente em cima dessa qualidade que você falou, Praz, o Guinho, ele diz o seguinte, que você é um cara bem tranquilo e pelo que ele vê nos jogos, você tenta passar essa tranquilidade para os seus companheiros, para a defesa, evitando aqueles gritos e xingamentos que são muito comuns, enfim, fazem parte do jogo, exagerados. Enfim, muitos goleiros fazem isso. Você acha que essa é uma característica importante para o goleiro, passar essa tranquilidade? Você acha que é melhor do que na força, no grito? Eu sou mais dessa linha, dessa teoria, né? Eu acho que o goleiro tem que olhar para trás e sentir segurança no teu goleiro, no goleiro do teu time, né? Então me coloco no lugar dos jogadores. Então acho que muitas vezes, claro que tem que dar um grito mais alto, tem que pela circunstância do jogo, mas o futebol precisa de muita tranquilidade, muita concentração, de confiança para jogar. Muitas vezes uma cobrança exagerada tu inibe o jogador. Então eu prefiro ter uma postura mais serena, né? Mas nunca deixando de cobrar. O Vitor pergunta qual foi a sensação que você teve a ser escolhido pela torcida para usar a camisa comemorativa de 112 anos, quando tinha o Felipe também no elenco, que era um ídolo já de 14 anos atrás. Para mim foi até certo ponto uma surpresa, porque tinha o Carlos Alberto, né? Tem um prestígio muito grande na torcida, camisa 10 não, é o motor do time, era o motor do time, capitão do time.
E o Felipe nem se fala. A história que o Felipe tem no Vasco hoje, do Lourenço que está aqui, nenhum jogador não chega nem perto, né? Ele teve nos principais títulos praticamente da história do Vasco. E, então acho que isso torna mais importante ainda, e eu fico mais lisonjeado ainda por ter disputado nessa votação com jogadores que têm uma carreira brilhante. Né? O Xigi, ele pergunta, quando você veio para o Vasco, se foi mais pela torcida, pelo projeto do clube ou pela história que você sabia que esse clube tem? A história eu conhecia, a torcida só de jogar contra, né? Mas foi me apresentado um projeto em cima de tudo isso, em cima da torcida, em cima da história e em cima do momento atual do Vasco. Então eu acho que são essas três coisas que me fizeram vir, né, baseado no projeto. Porque a gente sabe, quem estava de fora do futebol sabe a imagem do Vasco estava muito desgastada há alguns anos. Isso eu digo em relação aos outros estados, né? Eu morei no Sul, Curitiba, Porto Alegre, e o Vasco tinha uma imagem muito desgastada lá no Sul. Então, em cima da tradição do Vasco, da torcida e do projeto, e do momento atual do Vasco, me motivaram muito para vir para cá. Pergunta do Doidão. Ele faz uma pergunta legal, ele pergunta o que você pediria para a torcida nesse momento. Eu acho que nem precisa pedir, porque a gente já viu que no jogo contra o Volta Redonda, apesar do resultado não ter sido ainda o ideal, né, a gente empatou, mas a torcida viu, pelo menos quem veio ao estádio, viu que o time lutou, viu que o time jogou, criou chances, circunstâncias do jogo, às vezes acontece, acabamos não conseguindo a vitória. Mas em momento nenhum durante a partida a torcida vaiou, claro, pediu para vencer, pediu raça, pediu determinação, mas de uma forma muito legal. E ao final do jogo, sim, a gente sempre ouve as reclamações. Já no jogo contra o Americano, que a situação da atuação, uma boa atuação se repetiu, mas veio com o resultado junto, né? Daí a gente já teve um comportamento totalmente diferente da torcida, mas mesmo nesse jogo contra o Americano, antes da gente fazer o primeiro gol, antes da gente estar vencendo, a torcida que veio ao estádio já dava sinais de apoio ao time, porque a torcida, não dá para enganar a torcida, não adianta tu vir falar alguma coisa ou outra, que a torcida, ela lida muito com a paixão, mas ela entende, ela vê quando tem um time que não quer nada com nada, e quando tem um time que está lutando, que está brigando, que está se esforçando, mas às vezes as coisas não dão certo. Então acho que é por aí. A gente não precisa pedir nada porque a torcida é inteligente e sabe que a gente está aqui para lutar, e não digo que os mais interessados em sermos campeões somos a gente, porque a torcida vive isso aqui a vida inteira. Mas pode ter certeza que os jogadores que estão aqui no Vasco hoje é meio que uma obsessão conquistar um título importante sempre. Você cogita encerrar a carreira no Vasco, Fernando, hoje? Eu estou com 32 anos, né? Tenho mais 3 anos de contrato. Vou estar com 35. Para goleiro, é uma idade tranquilamente que se joga mais 3, 4 anos, né? Visto aí Dida, Rogério Ceni, Marcos estão com 38 para 39 anos e estão jogando bem. Então, eu, sinceramente, sem querer fazer média com ninguém, eu não vejo hoje motivo e nem tenho vontade de sair do Vasco. A gente sabe como é o futebol. Se o Vasco daqui a 3 anos achar que dentro das circunstâncias eu devo ficar ou não, isso vai ficar nas mãos do clube. Você sente em casa aqui, Fernando? Sim, sem dúvida nenhuma. Fernando, foi um prazer ter você aqui no Fernando Carvalho, parceria com o NET Vasco. Muita sorte para você no Vasco, e o Vasco dê a virada, como diz o lema da torcida. Valeu, um abraço, e esse é o objetivo. Agora começamos, já demos o primeiro passo, agora é manter a seriedade, manter o trabalho, porque eu tenho certeza que a fase vai mudar. Obrigadão, Fernando. Valeu, um abraço.